Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Nós vamos dar continuidade aí à nossa primeira aula, que basicamente foi uma aula de apresentação da disciplina, né, de controle de qualidade de alimentos. Bom, então eu passei para vocês que a gente vai iniciar com o conteúdo de elaboração do manual de boas práticas, né? Que para tal nós vamos precisar de todo aquele conhecimento alcançado na disciplina de gestão de Yuan, certo? Então essa aula é importante que vocês é, estudem com muito cuidado, né, com muita atenção esses slides, mas principalmente a legislação recomendada, tá? Uma vez que pode-se utilizar a literatura para tomar como base a elaboração desse documento, né? Mas também tem um documento do Conselho Regional de Nutricionistas da região 4, tá? Que ele é baseado na portaria 1428 do Ministério da Saúde, portaria que dá as diretrizes para a implantação não só das boas práticas, né, mas também do manual das indústrias de alimento. Então, os parâmetros que estão contemplados aí nesse guia para a elaboração de manual de boas práticas do Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região é baseado na portaria do Ministério da Saúde, a qual ela é uma norma para o atendimento das indústrias de alimentos, ok? Então, a gente vai nos basear neste documento ou também vocês podem utilizar qualquer outro da literatura. A questão toda é que a gente precisa sistematizar, certo? Todo esse conhecimento, tá? Esse rol aí de normas, de procedimentos, de orientações, compilar todo esse conhecimento em um documento, tá? E é esse documento que se chama o Manual de Boas Práticas. Portanto, toda conduta e todo processo ele deve estar pautado no que está escrito e no que está previsto no Manual de Boas Práticas, ok? Seja em relação a parâmetros, seja a relação a procedimentos, a registros, a inspeções e etc. Então, quando eu falei para vocês lerem o documento, é porque é de suma importância, porque a gente só tem de fato a implantação das boas práticas, e isso a gente viu na primeira aula, quando as boas práticas elas são executadas. E para que elas sejam executadas, você precisa de ter um documento que norteia essas condutas, tá? E os procedimentos. Esse documento é o Manual de Boas Práticas, certo? Obviamente, é o conteúdo que está nesse manual que fará parte, tá, do conteúdo programático dos treinamentos regulares, né? E aí a gente vai ver qual é o mínimo de carga horária, tá, que o conselho determina, né, orienta que se faça para a gente poder aí
pelo menos ter uma noção, né, do que e de como a gente poderá implantar isso na nossa prática. Adianto a vocês que é muito difícil, né, que se faça um treinamento aí de 3, 4 horas diária, né? Difícil, se não impossível, durante um período aí de trabalho, né? A exceção são os períodos de recesso, as, né, férias de alguns funcionários, de outros não. Então, vocês têm que organizar o serviço de forma que vocês consigam atender essa carga horária mínima aí, tá? De 12 horas por ano. E como fazer isso, né? Então, às vezes o seu serviço ele funciona é, o ano todo, todos os dias, ou não todos os dias, mas que e também de repente nem todo o ano, mas que ainda assim seja inviável que se faça um treinamento do tipo sala de aula, né, de 2, 3, 4 horas. Então é importante que vocês aproveitem aí, né, o modelo de reuniões diárias ou semanais para que vocês possam incluir, ainda que seja um tempo mínimo de treinamento, para que conste como tal e também vocês tenham a, a comprovação desse procedimento junto à autoridade sanitária ou conselho quando forem solicitados, ok? Então, pessoal, para a elaboração desse documento, a primeira coisa que a gente tem que ter é o conhecimento, como eu falei na primeira aula, e o conhecimento técnico, né? Os demais conhecimentos, a gente vai realmente precisar estudar é, essa legislação, a portaria 1428, esse documento do Conselho, porque na verdade eles nada mais informam do que um modelo básico para que você possa iniciar, tá, a, o seu documento. E a gente viu que não haverá documento, ou seja, não vai haverá um manual de boas práticas idêntico para duas UANs, né? O que você vai ter, sim, são padrões técnicos iguais, mas adaptados, tá? Rotinas adaptadas, tá? A cada realidade, ok? Então, nesse primeiro momento, então, eu coloco para vocês aí algumas legislações, ó, que eu vou até aqui agora enfatizar com vocês. Muito importante é esse guia aqui de elaboração do manual, tá? Então vocês precisam lê-lo na íntegra, ok? Essa portaria 1428, certo? Que ela está já muita coisa dentro desse documento, desse guia, ok? E outras normas que a gente discutiu muito na disciplina de UAN, né? Que muito conteúdo, muita informação que estão contempladas em várias outras legislações, né? Portaria 326, a famosa RDC 216, ok? Deixa eu apagar aqui, fazer direitinho. A RDC 275, tá? Que essa é específica para indústria. Essa RDC 275, vocês lembram? A gente chegou a comentar, ela é para indústria, ou seja, na ausência de uma norma, a letra tá linda, hein? Estou tentando agradar aqui, ó. Na ausência, por exemplo, de uma norma específica para serviço de alimentação, tá?
em relação, por exemplo, à lista de verificação, nós não temos uma norma, né? Nós temos a norma 275 e nela, no seu anexo, tem a lista de verificação, tá? Da adequação das boas práticas. Então, na ausência de um checklist, de uma lista de verificação para serviços de alimentação, a gente utiliza o checklist, tá? Da RDC 275, mesmo ela sendo para indústria, obviamente fazendo as devidas adaptações. A gente viu que os POPs obrigatórios para o AN são 4, e vocês vão verificar que na RDC 275, uma vez que trata-se de indústria, serão 8, tá? Mas não é isso do que a gente está tratando, nós estamos tratando dessa lista de verificação aqui, ó. Então a gente pode usá-la de forma adaptativa, né, para nos auxiliar no diagnóstico situacional. A gente falou na primeira aula que o primeiro procedimento antes de se estabelecer as boas práticas, né, e antes de tudo, porque na verdade o que a gente viu em Wuhan foi a coisa funcionando, né? Mas antes disso, o correto, embora o que não ocorra na prática com frequência, o correto é primeiro você fazer um estudo, né, situacional e elaborar o manual. A partir daí, você fazer o recrutamento, a seleção, o treinamento e iniciar o serviço. Mas a gente já conversou, não é assim que funciona na prática, na maioria das vezes. Você muitas das vezes já chega num local onde a UAN funciona há décadas, por exemplo, tá? Que não tem manual, ou o manual está defasado, que precisa de ser implementado. Então, não é incomum um serviço já ocorrer, tá? Na ausência do manual. E aí você vai me perguntar, então se não tem manual, não tem boas práticas. Não é de todo verdade, tá? Pode acontecer de determinado setor, determinada empresa e grupo de serviço, ainda que você não tenha esse documento redigido, impresso, não significa que o local não tenha boas práticas e que não execute aí de forma a contento, ok? Então, por ser uma exigência legal, é óbvio, tem que ter, né? Muitas das vezes é muito trabalhoso, falta tempo para o profissional fazer, uma vez que a gente já está dando esse exemplo dele iniciar, né, o serviço já sem manual, então ele, além de ter que fazer toda aquela gestão que nós vimos, ele vai ter que parar para fazer o manual, ok? Então, mas não significa que você consiga, na prática, fazer a coisa acontecer, mesmo não tendo documento. Mas não é assim que deve funcionar, certo? Claro, tem a situação ideal. Você vai planejar a construção de uma UAN, então você vai fazer aí o planejamento dessa planta, desse layout dessa UAN, juntamente com outros profissionais, como os engenheiros, os arquitetos, e aí é outra coisa, né? Tem essa parte estrutural, aí você tem um tempo aí para poder redigir esse documento, e a partir do momento que você for fazendo o recrutamento e a seleção, já vai realizando o treinamento conforme o conteúdo desse manual, tá? Isso eu estou falando segundo uma situação ideal, que você está diante de um setor padrão, tá? O que é difícil também a gente conceber. Claro que uma coisa ou outra sempre falta, ainda que você tenha todo o planejamento para que se execute um serviço padrão, uma construção de uma UAN padrão e, consequentemente, um serviço padrão, nem sempre por questões orçamentárias, financeiras, aquilo vai ser executado. Então, de fato, ocorre que
a situação que é errada é a que mais nos dá uma adequada condição e uma adequada visão realista do setor para que, uma vez o conhecendo, a gente possa desenvolver um manual totalmente adaptado para aquela situação, né? Então a gente conhece bem, né, as limitações dessa WAN, a gente consegue então já prever no manual o que pode ser executado e como pode ser executado, né? E na impossibilidade, que fique claro isso no documento, a gente já deu alguns exemplos em WAN, né? Por exemplo, impossibilidade de trabalhar com determinados cardápios por não ter uma estrutura aí, seja física, por não ter uma adequada tecnologia. Então, isso tudo tem que estar previsto no manual de boas práticas, porque ele, na verdade, vai funcionar como a lei aí desse setor aí produtivo. Certo, pessoal? Então, esses primeiros slides são algumas legislações recomendadas, né? Esse item 6 aqui é importantíssimo, que vai fazer parte num segundo momento aí da nossa disciplina, que é após a gente passar por esse conteúdo de boas práticas, a gente viu lá naquela pirâmide da qualidade no semestre passado que o próximo passo seria a implantação do sistema APPCC. Então, esse guia é muito importante que vocês já comecem a conhecê-lo, a estudá-lo, porque ele é um guia bem completo e ele está, esse já é o contrário da RDC 275 que a gente comentou, que é específica para a indústria, né? E a gente acaba tendo que fazer as adaptações. Então, no caso desse guia aí que a gente coloca aí de APPCC, ele já é direcionado para as WANs, né? Os tipos de cardápio, ele não é para a indústria, correto? Então, o legal é isso, que esse guia é para serviço de alimentação. E, obviamente, para seguir uma lógica, um raciocínio lógico, a gente primeiro então vai trabalhar com as boas práticas, que a gente trabalhou todos os critérios, né, das boas práticas no semestre passado. Agora nós vamos entender como é que eu coloco todos esses critérios, essas exigências no papel, que é o documento, né? Então o manual é o documento. Então nele tem que estar previsto tudo aquilo ou praticamente tudo aquilo que a gente conversou. A exceção, por exemplo, são os custos. Isso não tem nada a ver com o manual de boas práticas, né? Per capita, isso não tem nada a ver com o manual de boas práticas. Isso constará de outro documento. Vocês sabem, lembram? De uma ficha técnica de preparação, de um receituário padrão, tá? Os custos do controle financeiro. Então, o manual de boas práticas de produção barra fabricação barra manipulação, a depender se nós estamos falando aí de indústria ou de serviço de alimentação, ele é um manual em que basicamente deve constar os critérios, tá, essenciais e obrigatórios para que se cumpra todas as normas e as boas práticas higiênico-sanitárias. É isso, certo? Então, não entra a parte de gastronomia, aqui é a segurança, tá? E a higiene de todo o processo. Certo, pessoal? Essa RDC 52, ela trata aí do serviço de controle de pragas, né? No caso, ela é direcionada às empresas prestadoras desse serviço, e aí a gente vai conhecer por meio dessa legislação que essas empresas, elas necessariamente têm que ter registro junto ao órgão da vigilância sanitária competente, também ao órgão ambiental competente, uma vez que trata-se não só da segurança, né,
dos indivíduos, mas também do meio ambiente, a depender do tipo de saneante desinfestante utilizado. Então, essas empresas que prestam esse tipo de serviço, elas são reguladas pelo órgão da vigilância sanitária e os órgãos de controle ambiental. Ou seja, ela tem que ter um alvará sanitário e um alvará também de licença ambiental. As NR, né, que a gente viu alguns conteúdos delas em UAN, né, em relação à EPI, ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, isso tudo é bibliografia de base para que você elabore um adequado manual de boas práticas, né? Porque vai ter lá um capítulo, se você vai redigi-lo no corpo do manual ou em anexo, que a gente viu na primeira aula, que os POPs, eles fazem parte do manual. Eles podem fazer parte no corpo do manual, como capítulos ou como anexo. E a gente viu que o tema saúde e higiene do manipulador é um POP, tá? Obrigatório para serviço de alimentação. Então, essa norma aqui, ó, ela é o quê? Ela é básica também e necessária para que você possa elaborar o seu manual adequadamente, certo? É claro que na NR7 não trata especificamente, né, de exames do manipulador, né, mas sim de uma situação aí geral para qualquer funcionário de qualquer empresa. Então, a gente também tem que recorrer à literatura e incluir nesse manual, porque uma vez incluso, ele passa a ser aí a regra, a norma, a nossa lei aí. E a gente viu que a literatura traz, né, a importância de determinados exames para o controle aí de saúde do colaborador e também para que se evite a contaminação cruzada dos alimentos. Exemplo é o exame, a coprocultura, Salmonella e Shigella e o coproparasitológico, né, os eumínfios de importância clínica, né, o que nada impede também que se faça outros exames, né, para fins de controle aí da saúde geral do colaborador, para avaliar anemia, até tem exames de urina, sífilis, etc. Isso a gente viu também, né? A parte de ergonomia, né? A NR24, né? Só se atentem, porque então vocês vão precisar, vai ter lá um capítulo, né? Se as condições sanitárias lá e de vestiário, né? A gente viu isso aí, quantos vestiários tem que ter, quantos banheiros, né? Quantas louças sanitárias, chuveiro. E o que muitas das vezes era tratado na NR24 com exigência de quantidade, vocês têm que dar uma olhada porque ela foi atualizada, né? A NR24 ela é da década de 80, então ela foi atualizada no ano passado, em 2019, então mudaram alguns parâmetros, né? E vocês vão precisar aí para poder determinar esse padrão aí no que refere-se ao bem-estar, né, do funcionário, o local de que ele possa tomar o banho, fazer a troca de vestimenta e etc. Fazer o seu descanso, né? Bom, então no caso, pessoal, o que a gente já enfatizei bastante aí, falo repetidas vezes para que isso fica, né, bem sedimentado. Então, antes de se elaborar o manual de boas práticas, então diferencie, manual é documento, né? Deve-se realizar um diagnóstico situacional. O que é isso? Eu posso fazer ele por meio de ferramentas, né? Qual seria essa ferramenta? O checklist, lá do anexo da RDC 275, que é aquele utilizado para a indústria. Eu vou utilizar ele, adaptar ele para
a avaliação, então, da minha UAN. Então, depois vocês me lembrem, eu vou passar para vocês o checklist, né, da RDC 275 para vocês, ele já em modelo de Excel, todo automatizado. Vocês vão lá responder sim e não, né? Sim e não. Faz isso, faz aquilo, tem aquilo, os funcionários costumam fazer assim, assado. Então é um checklist que vocês vão, sim e não, é sim e não, tá? E aí, dependendo aí do que vocês preencherem nele, né? Ele ao final já faz aí o cálculo de adequação em percentual, certo? Então, a primeira coisa, me parece que são 180 itens nesse checklist aqui da 275, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aí, ele já configurado em Excel, tá? Para facilitar o cálculo, então. A pergunta é a seguinte, gente. Eu preciso de um diagnóstico situacional da minha UAN. E eu vou usar, entre outras coisas, também o meu conhecimento, a ferramenta lista de verificação. Ok, eu vou pegar lá da RDC 275, certo? Uma pergunta aí que a gente costuma fazer, até para estimular o conhecimento. Vejam vocês aqui, ó. Primeira pergunta. Ok, eu faço aí esse checklist e eu vou ter um percentual de adequação. Mas aí eu pergunto para vocês, qual é, né? Qual é o percentual de adequação, né? Satisfatório para o AN. Vocês não vão precisar fazer esse checklist, obviamente, né? Porque vocês teriam que ter pelo menos um local aí para ter a oportunidade de aplicar esse checklist, né? Mas abram essa legislação, a 275, dê uma olhada nesse checklist, os itens que são abordados neles. E a pergunta ele não na verdade, ele não foi elaborado para ser aplicado em serviço de alimentação. Isso é um ponto. O que também não impede de aplicar, tanto é que a recomendação é que se adapte ele a esse propósito. Mas e aí? Eu fecho esse percentual de adequação e qual é o parâmetro que eu vou ter ali para saber se está bom, se está ruim? Chequem isso aí e tragam no fórum para a gente discutir, tá? Porque a gente vai ter que ter um parâmetro, não vai estar bom, não está, ok? Qual é o parâmetro de adequação? Tá? Ele vai lá, pessoal, de 0 a 100, ok? 0 não atende nada, né? Aí, se não atende nada, nem é o one, né? Então, de 0 a 100. 100 atende tudo. Dificilmente eu vou ter ou um ou outro, né? Eu vou ter aí algum valor nessa faixa aqui, né? Mas qual que é o valor adequado? Ou que eu posso considerar que tá bom, ok? Então a gente vai usar essa ferramenta e não só essa ferramenta, mas também a nossa observação, claro, mas a ferramenta, muitas das coisas que constam lá da ferramenta também é de cunho observacional do nutricionista. Olhar lá, isso é feito, você vai olhar lá, isso tem, você vai olhar lá, né? Depois disso, você vai elaborar um relatório, né, com a apresentação dos dados, os resultados e o diagnóstico situacional. É por isso que eu quero saber isso aqui, ó, ok? Mas o que eu vou falar aqui? Tá bom, não tá? Qual é o limite aí de coisa que tá fora, que pode ter, ok? Então vamos seguir. Um exemplo aqui, pessoal. Uma outra coisa, esse diagnóstico situacional, ele pode vir no início do documento manual, ou seja, você vai fazer a avaliação,
uma avaliação geral da UAM, né? Significa que você vai avaliar cada setor, cada colaborador. Eu vou avaliar o setor de inspeção e recebimento, eu vou avaliar o setor de pré-lavagem e armazenamento, né, de hortaliça e gênero de uma maneira geral, né, os almoxarifados, o estoque seco e também as câmaras. Eu vou avaliar o setor pré-preparo e preparo de salada, de carnes, de sobremesa, o preparo de alimentos, etc. Então, eu, na verdade, vou fazer um diagnóstico situacional geral, mas que ele será a soma do diagnóstico situacional de todos os setores. Então, eu acho, né? Então, eu acho que fica mais fácil que esse diagnóstico situacional ele conste do setor, ou seja, a gente vai ver aí que tem vários assuntos a serem abordados no Manual de Boas Práticas, então é interessante, até para que não se perca nenhuma informação, que se inicie cada capítulo com esse diagnóstico situacional. Então eu vou iniciar, por exemplo, lá o, o capítulo, lá o assunto de localização, né? Então, antes de definir ali os critérios de localização ou de informar como é e o que deve ser feito, então esse o que deve ser feito, vocês iniciam o capítulo com um diagnóstico situacional, ou seja, a localização. A localização não é térrea, sugere-se a modificação do setor para o andar terra a fim de que se evite parada de processo por conta de manutenção de elevador, por aí, né? Ou a pavimentação não é adequada para o trânsito sobre rodas, não é asfaltada, sugere-se então o que está errado e que tem que ser mudado, então vocês iniciam ali um diagnóstico situacional, né? E depois vocês vão colocando ali os parâmetros, onde é que é a localização e o que é, pode ser feito para melhorar, tá? Ou o que não tem como fazer com a situação aí atual, certo? É importante também, pessoal, de extrema importância, ainda que esse manual ele seja válido como um documento, é importante que todo esse diagnóstico situacional que requerer uma alteração, tá? Ou um investimento para uma mudança aí no setor, né? Geralmente algumas mudanças, principalmente o AN, elas perpassam aí por custos, né? Por investimentos. Então é importante para que vocês estejam amparados que essas necessidades que vão gerar algum custo para a empresa, que vocês também não só formalizem no manual, mas por meio de documentos oficiais internos, que seria, por exemplo, a solicitação aí dessas providências por meio de memorandos, ok? Então, eu estou dando um exemplo aqui do diagnóstico situacional, pode ser no início de algum capítulo que trata de algum assunto. Eu estou aqui, por exemplo, avaliando aí a higiene pessoal desses colaboradores. Então, isso aqui seria já um relatório, um diagnóstico situacional. Então, esse é o exemplo aqui, ó. Observou-se que alguns manipuladores apresentavam adornos durante a manipulação, etc, né? E aí, ó, faz-se necessário modificar a cultura. Então, isso aqui, na verdade, é uma modificação que não vai trazer custo, vamos dizer assim, para a empresa, né? É mais o que? Treinamento. Outras, de repente, você já vai precisar é, de algum investimento, por exemplo, falta de azulejo quebrado, né? Superfície aí que não é higienizável, setor que não é separado. Então, isso tudo aí que vai gerar um investimento para a empresa. Eu gosto de falar investimento porque
o custo, né, fica parecendo aí que não é nem custo, né, porque é uma despesa, né, e não é verdade, é um investimento, né, para que vocês possam trabalhar com segurança, mas a gente viu que nem sempre, né, os empreendedores desse ramo aí enxergam dessa forma. Mas, então é sempre um cabo de guerra aí. Vocês, como responsáveis técnicos que respondem, né, por todo o processo, vocês devem se resguardar nesse sentido. Então, se vai ser feito ou não, de fato, não cabem a vocês, mas pelo menos relatar sim. Então, vocês não podem o quê? Se omitir, né? Então, vocês têm que relatar, né? Mas é o que? Conversar apenas? Claro, tem que conversar, mas documentar, relatar formalmente. Porque quando chegar a vigilância sanitária, o conselho, a fiscalização do conselho, eles vão pelo menos solicitar a vocês a comprovação que você é competente no sentido de ter ciência daquela irregularidade se você tomou alguma medida, porque também o, o proprietário pode alegar, não, mas eu não sabia disso, né? Não fui informado. E é muito complicado, né? E muitas das vezes gera uma situação muito desagradável, porque isso fica parecendo aí um jogo de empurra, né? Então é uma situação muito delicada aí da nossa área de atuação, certo? O que é diferente quando você tem um cliente que solicita os seus serviços para fazer esse diagnóstico, que é o caso de uma consultoria, né? Então, teoricamente, é bem mais tranquilo. Você vai executar esse serviço para ele, né? Que na verdade foi ele que solicitou, ou muitas das vezes o cliente não tem essa percepção e não vai até você, mas é a questão do seu marketing, de você apresentar para quem vai trabalhar, por exemplo, com consultoria e apresentar para esse empreendedor, né? E a importância, né, que se tem aí as boas práticas. Então, é diferente, você vai fazer o levantamento e vai informar para ele tomar as devidas providências, tá? No caso de vocês serem funcionários da empresa, então é importante sim, pessoal, que vocês não se omitam. Então não fiquem, eu já informei, eu já conversei, foi feita em reunião, que essa reunião então tenha ata, que essa ata, que conste dessa ata, né? A sua fala, as suas necessidades e, obviamente, a assinatura de todos os presentes. Porque, pelo menos para vocês depois não responderem, né? Por omissão ou até por negligência em relação a alguma situação. Bom, nesse exemplo aqui, então foi observado aí que os funcionários utilizavam adornos, né? Anéis, colares, relógios. E aí você, no diagnóstico situacional, você vai falar aí o tópico que você está tratando, né? E você já vai, no próprio diagnóstico, dar uma ação corretiva. E essa ação corretiva, pessoal, ela já é um conteúdo que vai constar em algum momento, em alguma parte do manual. Qual é a ação corretiva? Treinamento, né, com proibição de entrada no setor de manipulação com adornos e celular. Pode-se instituir um local neutro para a guarda dos celulares no local de trabalho, para permitir o atendimento de celular por funcionários previamente autorizados. Então, nesse exemplo aqui, os funcionários não tiveram treinamento ou tiveram e não respeitam, né, a rotina, tá? Mas o que eu quero dizer com vocês é que vocês identificaram, né, um problema e em algum lugar desse manual constará essa regra aqui, ó. Não é permitido o uso de adorno, celular no ambiente de trabalho, né? E aonde que isso vai estar? Vocês lembram lá em Yuan? Isso aqui vai estar no tópico, né?
higiene pessoal, né? Então, esse assunto aí vai ter um capítulo específico e também vai estar lá no diagnóstico situacional. Então, você já se resguarda duas vezes. Olha, eu verifiquei que era assim a época, vai estar datado, né? E para de repente, num outro momento, continua assim, melhorou, né? Então, essa ação corretiva ela tem que se basear já num parâmetro previsto, né? Ok? E aí, outro aspecto, outro parâmetro que você vai avaliar, a ambiência. Então, vamos lá. De cada setor, observou-se luminosidade deficiente com sombras na área de pré-preparo de carnes, né? O que foi corroborado com depoimentos dos colaboradores do setor. Bom, a gente viu em Wuhan que pode ser muito subjetivo, né? A gente se basear aí em um relato do funcionário, embora ainda que tenha as variações intrapessoais, né, de tolerância, de dificuldade, a gente tem que ter aí parâmetros mais objetivos aí para poder fazer esse relatório. Então, dito isso, havendo essa reclamação, e aí de repente você até no local pode também concordar e perceber essa baixa luminosidade, mas nada como mais garantido do que fazer o cálculo lá que vocês já aprenderam aí, né? É, da demanda da iluminação artificial, né? E da natural. Ok, as aberturas, a proporção aí em relação à área do piso para aberturas na parede, para que se permita, né? Inclusive também é, a altura mínima, né? Para permitir tanto a iluminação artificial e também fazer aí o cálculo, né? Do dimensionamento da luminosidade atual para o caso aí de horários em que a gente não possa contar, né, com a iluminação natural. Então, de posse desses dados mais objetivos, vocês vão ter uma conclusão aí mais fidedigna, né, e poder dentro da ação corretiva aí indicar, né, o que deve ser feito. Então, um exemplo é a solicitação à administração superior por meio do memorando interno. Isso é importante, né, que vocês façam é, essa solicitação formal, principalmente naquilo que vai dar problema ou vai dar morosidade ao processo de mudança, né? Principalmente porque envolve custo. Então, vocês deixarem documentado, tá? Por meio aí de documentos oficiais internos que a empresa utilizar, né? E orientar a fazer, tá? Para depois vocês não serem responsabilizados. Um outro exemplo, né? Então, o piso da área de cocção não é revestido de material antiderrapante, o que aumenta o risco de acidente de trabalho por quedas. Então, tanto fazendo a prestação de um serviço de consultoria, quando participando aí do quadro de funcionários da empresa, você vai fazer essa identificação, esse diagnóstico situacional e sempre reportando aí a, ao superior hierárquico, né? O que deve ser feito, né? Obviamente por meio de documentos oficiais, né? Principalmente, volto a dizer e volto a frisar, aqueles que demandarão certo custo. Então vejam vocês que os parâmetros são infinitos, né? Bem assim dizer. Vocês vão avaliar tudo, né? Estrutura, equipamentos, tecnologia empregada, condutas, e dentro dessas condutas vocês vão ver as condutas higiênicas e também a utilização ou não de EPI. Não usam EPI porque não tem a cultura, a empresa não fornece, ou não, tem treinamento, tem EPI e ninguém usa. Então, essa é uma informação, obviamente, básica, né? Mas que vocês precisam saber para poder direcionar aí a ação corretiva, ok?
Exemplo, não há luvas de malha de aço para todos os colaboradores que realizam procedimento de corte, o que aumenta o risco de acidente de trabalho. Ou até tem luva de malha de aço disponível em número suficiente ou até sobrando, mas que você percebe que os colaboradores não fazem uso. Então é uma questão realmente de treinamento, de sensibilizar esses funcionários para o uso. E aí entrar com conteúdo em relação à segurança, né, individual, né, e também segurança individual. Ah, mas eu não ligo não. Posso, se eu me cortar não tem problema. Até se cortar, né? Mesmo que ele fala isso, você o quê? Responderá porque é lei. Agora, diferentemente, se você tem comprovante de treinamento, né, isso te ajuda um pouco, mas ainda não é o suficiente, porque é sua obrigação a supervisão do processo. Então, se você identifica um funcionário que não está fazendo uso do EPI, você tem que intervir e obrigá-lo a fazer. Obrigá-lo mesmo, tá? Porque é de uso obrigatório. Vou voltar aqui para vocês aqui, EPI, NR7, tá? Então tem coisa que a gente pede, né, entre aspas, né? Trabalha com uma motivação aí com o funcionário e outras manda mesmo, tá? Essa aqui é uma. Então é obrigatório. Por quê? Gente, não é incomum não, vocês vão ver muito isso, né? Ah, eu não ligo o exaustor porque faz muito barulho. Aí você tem um outro tipo, isso é muito comum. Então, ele tem que usar o protetor auditivo. Você vai usar o tipo flange ou o tipo concha, mas isso não é desculpa, né? Se faz muito barulho, então ele usa o EPI para que você atenda, por exemplo, um parâmetro da ambiência, que é o que? A circulação, né? Evitar o excesso de vapor, de calor. Então não tem desculpa, você tem que usar, né? No caso aí, você vai ligar o exaustor porque para manter aí um ambiente favorável à produtividade, né? Então, se ele tem realmente muito ruído, ou se limpa aí o sistema, pode ser sujeira, ou que você forneça o EPI. Ok, pessoal? No caso aqui, um exemplo de recursos humanos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, no caso dos recursos humanos, um exemplo. Você identificou lá o número de funcionários no turno da manhã, não é suficiente para atender a demanda operacional, ou seja, o maior número de refeições do dia, né? Ou para fazer aquele rateamento aí de mão de obra, ou você vai informar e vai afirmar no documento que o número de funcionários não atende à produção diária. Então, você obviamente vai fazer o cálculo lá por meio do indicador de pessoal físico, pode fazer aí a comparação com o índice de produtividade individual, vai fazer o documento certinho e vai encaminhar. Significa que no dia seguinte vai ter a contratação? Não significa, mas se algum funcionário em algum momento, tá, por alguma razão, se concluir que houve algum acidente por falta de funcionário, que o funcionário ficou estressado, que o funcionário se acidentou porque tinha pouca gente e que ele estava fazendo trabalho de 2, 3, você já encaminhou aí, ó, lá ao superior por memorando interno, número tal, da data tal, né, do dia tal, solicitando lá naquela época, 3, 4, 5 anos atrás,
X colaboradores, porque já tinha feito o cálculo, já tinha identificado. Entenderam, pessoal? É por aí, tá? Então a gente vai passando aí esses slides, comentando, tá? É mais ou menos isso aí. É mais ou menos não. É muito mais do que isso aí, mas eu trouxe aí como exemplo para vocês entenderem como é que faz esse manual, tá? Então, para facilitar, já que cada setor você vai tratar de todos os assuntos, o que eu quero dizer com isso? Em cada setor você vai ter que avaliar a iluminação, ou todos os parâmetros da ambiência, né? A iluminação, o ruído, a temperatura ambiente, você vai ter que analisar o piso, você vai ter que analisar os funcionários daquele setor, a conduta deles, se eles estão usando a EPI, tá? É, a organização, os equipamentos que tem. Então, mas fica a cargo de vocês. Pode ser interessante que você faça um diagnóstico situacional para cada setor, ok? Meus queridos alunos, então eu vou ficando por aqui na aula de hoje, tá? Comecem a fazer essa leitura, não só dos slides, mas também da legislação de base. Também comecem a ler aquele documento, que é um documento grande do APPCC, tem mais de 300 páginas, que será nosso próximo conteúdo importantíssimo, né? É a próxima etapa, após a implantação do manual de boas práticas, ou seja, quando eu tenho o manual, e não basta ter o manual, acabamos de falar isso, que primeiro tem que ter um manual, que a gente vai ter que se basear em alguma coisa, não pode ficar de boca. Embora na prática eu falei para vocês que mesmo de boca você consegue fazer boas práticas, mas você tem que ter as coisas formalizadas. Isso tem que fazer assim por quê? Porque está lá escrito no manual, tá? Isso até facilita a gestão de pessoas, né? Até para você conseguir aí de certa forma uma boa abordagem com certos tipos de personalidades, né? Então, não é que você está mandando, é que é previsto e como é previsto a gente tem que ser seguido, embora a ordem que não é absurda se obedece, mas a gente sabe que as pessoas não funcionam dessa forma, tá? Mesmo sendo empregados, sendo submetidos aí a subordinação, as pessoas não gostam muito de receber ordens, né? Então, há formas de você abordar, né? E uma delas é indicar o manual como uma norma e a norma tem que ser cumprida, ok? Bom, estudem bastante isso aí, é muito importante e é um documento, pessoal, que na prática do nutricionista de Wuhan dá muito trabalho. A gente teve oportunidade em outros anos de visitar alguns serviços de alimentação, né, e oferecer aí essa troca de conhecimento. Vocês como alunos tendo essa autorização, obviamente, do serviço, poderem elaborar o manual, porque pelo menos o esqueleto desse manual já fica pronto como um material profissional para vocês. O que vocês vão ter que alterar é o que a gente está falando aqui. O cargo, tipo de cargo na UAN, que você vai trabalhar, de repente são outros, né? As particularidades, de repente, aonde você fez esse manual não podia tal coisa que no outro vai poder, então o ajuste é bem menor, tá? Ainda vou pensar alguma coisa ainda para o estudo dirigido, né, na parte da N1, né, mas é muito importante que a gente possa desenvolver aí pelo menos um esqueleto de manual de boas práticas para facilitar a vida de vocês aí ou daqueles que vão trabalhar em EUAM, ok? Porque depois é uma correria só. Eu vou ficando por aqui, tá? Até a próxima aula, bons estudos para todos. As dúvidas vocês já sabem, a gente tem algumas ferramentas, nós temos os fóruns e a gente também vai fazer as videoconferências aí para tirar as dúvidas ao vivo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos aí.